Audiobook Patrimônio. Defenda o seu e o de sua família, do advogado e empresário Leandro Luzoni. Prefácio. Estamos vivendo momentos políticos e econômicos cada vez mais difíceis. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua situação financeira e a proteção de seu patrimônio. A incerteza sobre o futuro assombra qualquer pessoa que deseja segurança e estabilidade para si e para sua família. E isso envolve o nosso patrimônio, adquirido com muito suor e esforço. A constituição de um patrimônio geralmente é feita de maneira lenta e gradual, mas a perda do que conquistamos pode ocorrer de forma súbita e devastadora. Não sabemos o dia de amanhã, e, por isso, precisamos pensar, hoje, nas ferramentas que nos trarão tranquilidade no futuro. Neste livro, pretendo apresentar para o público em geral medidas jurídicas de proteção patrimonial desconhecidas da maior parte dos proprietários de bens. Tudo isso tendo como foco a proteção do patrimônio que permite manter nossa independência pessoal e financeira. Mas, desde já, destaco que as estratégias de proteção patrimonial contidas nesta obra não pretendem criar ferramentas ilegais de ocultação de patrimônio ou de impedimento do pagamento das dívidas, sejam essas de que natureza forem. Não há forma de agir dentro da lei com estratégias ilícitas. A proposta deste livro é propor medidas lícitas para que você, leitor, possa estar seguro em momentos de dificuldade ou crise financeira, diminuindo os riscos de perda do seu patrimônio. Porém, este livro não pretende substituir o parecer do seu advogado de confiança. Somente ele poderá propor a medida jurídica mais adequada de proteção patrimonial para o seu caso, conforme a sua realidade pessoal, familiar ou empresarial. Minha proposta é apenas oferecer opções de proteção patrimonial para que você, leitor, possa decidir qual se adapta melhor à sua necessidade específica. Se eu conseguir efetivamente proteger seu patrimônio em qualquer momento de dificuldade com as medidas sugeridas, terei plena certeza de que o objetivo deste livro foi cumprido. Espero sinceramente que você, leitor, encontre nas páginas seguintes a melhor estratégia jurídica para sua proteção patrimonial e de sua família. Introdução. Possuir e manter um patrimônio no Brasil não é tarefa fácil para ninguém. Com frequência, temos o risco de alterações súbitas e autoritárias na legislação, em geral em prejuízo de quem mais trabalha, produz e gera emprego e renda. Com isso, os seus bens e negócios são diretamente prejudicados por medidas criadas por governos que expropriam as receitas produzidas pelos trabalhadores e empreendedores através de impostos cada vez mais elevados. A insegurança jurídica em relação à questão tributária é apenas um dos problemas das famílias brasileiras. Há ainda o risco de alguma medida drástica de algum governo desesperado, que decide confiscar bens, de maneira geral em períodos de grande instabilidade econômica. Situação semelhante de desespero ocorreu no Brasil durante o governo de Fernando Collor, quando houve o congelamento dos depósitos existentes nas cadernetas de poupança para conter a inflação e os juros que subiam descontroladamente. Com esse risco constante, que existe no Brasil e em outros países, a dificuldade de manter um grande patrimônio aumenta ainda mais. Além de todos esses riscos, ainda são frequentes os casos em que as brigas judiciais se arrastam por vários anos nos tribunais, sobretudo quando se tratam de disputas que envolvem a propriedade de bens móveis ou imóveis. Isso sem contar no risco de o bem ainda ficar subutilizado, com aparência de abandono, e, por conta disso, o proprietário ainda ter problema com uma possível apropriação por terceiros, seja por meio uso capião ou invasão de terras ou de bens urbanos. Ou seja, existem várias situações que podem ameaçar seu patrimônio pessoal, mesmo que não exista relação direta de tais riscos com sua atividade profissional. Contudo, apesar desse cenário de risco constante, a boa notícia é que existem estratégias legais que podem ajudar você, leitor, a diminuir os riscos aos quais você está sujeito todo dia, seja você trabalhador, empresário ou servidor público. Mas é importante destacar desde o início que todas as estratégias jurídicas de proteção do patrimônio pessoal, familiar ou empresarial, precisam ser implementadas antes de surgirem os problemas em sua vida pessoal ou em seus negócios. Por isso, todas as estratégias encontradas neste livro servem para o proprietário de bens ou empreendedor que ainda não possui dívidas cíveis, fiscais, trabalhistas ou previdenciárias. Do contrário, as operações apresentadas neste livro podem ser declaradas nulas de pleno direito pela Justiça, e o leitor pode sofrer as consequências legais em virtude da implantação tardia das medidas aqui apresentadas.
Daí se verifica a importância de se planejar sempre para o futuro, por conta de alguma eventualidade, crise ou ameaça inesperada contra seu patrimônio pessoal. O principal conselho que o leitor deve ter em mente é o de que, por mais que sejam utilizadas todas as estratégias recomendadas neste livro, sua proteção jurídico-patrimonial nunca estará absolutamente completa. Apesar de muitos utilizarem equivocadamente esse termo, não existe no sentido literal da palavra a possibilidade de blindagem patrimonial, como se isso significasse a total ausência de risco de perda do patrimônio. Isso porque sempre haverá alguma lacuna passível de risco. Nossa realidade jurídica e legislativa impede qualquer certeza de segurança absoluta. Mas, por outro lado, certamente é possível reduzir, e muito, os riscos a que estamos sujeitos, com a adoção de estratégias jurídicas inteligentes e eficazes de proteção patrimonial. É isso que veremos neste livro, leitor. Encontraremos formas inteligentes para evitar esses riscos e diminuir despesas que oneram em demasia os proprietários de bens, mas que podem ser evitadas. Portanto, o principal conselho desta obra é: planeje-se. Existem estratégias legais lícitas que podem proteger o seu patrimônio e o de sua família.